E o título da nossa mensagem nessa manhã é: o plano de Deus para a sua vida é maior que você imagina. O plano que Deus tem para nós, para a nossa vida, é maior e melhor do que o que nós mesmos imaginamos. Quem aí está precisando de uma certa coisa na sua área, na sua vida, e uma pessoa vai lá e te dá esse presente, e esse presente é melhor do que você queria, você fica feliz ou não? Sim. Todo mundo fica feliz, né? Você estava pensando, vamos supor, você estava precisando de um short, a pessoa chega para você dar um short, uma calça, uma blusa, de uma marca bem boa, e você fica todo feliz. É bom, não é? Exatamente. O que nós planejamos na nossa vida, aquilo que nós almejamos para a nossa vida, não chega nem perto do que Deus tem preparado para nós. Hoje a gente vive num mundo cheio de maldade, não é? Cheio de maldade, cheio de corrupção. E uma coisa muito injusta que a gente para analisar, e acontece muito nos dias de hoje, e não é só nos dias de hoje, já vem de muitos anos atrás, que é o seguinte: algumas pessoas prosperam na vida, se tornam pessoas muito importantes, fazendo coisas erradas, coisas lícitas, ganham muitos e muitos dinheiro fazendo coisa errada. Aí a gente para e pensa assim: eu faço tudo certo, eu obedeço a Deus. Aí fulano ali faz tudo ao contrário, faz tudo errado, rouba, e as coisas tudo dá certo para aquela pessoa. Vocês já pararam para pensar nisso? E muitas vezes acontece isso, pessoas que fazem tudo errado, fazem tudo ao contrário, tanto como as leis de Deus, como as leis do mundo também, e as coisas parecem que dão certo para ele. E nessa manhã a gente vai estudar um pouco a respeito disso também. Um povo que era para ser o povo escolhido por Deus, estava um pouco afastado dos caminhos de Deus. Esse povo estava se acostumando com as coisas desse mundo, se afastando dos caminhos de Deus, e esse povo estava sendo desobediente. Mas um certo homem, cansado de ver tanta maldade, cansado ali de ver tanta violência, tanta iniquidade, chega até Deus e questiona. Essa palavra questiona, eu acho que 90% das pessoas já sabem sobre quem a gente vai falar nessa manhã, sobre qual livro e qual povo. Quem foi esse homem que questionou Deus? O porquê de tanta maldade, o porquê o povo mal se prosperava, enquanto o povo do bem não estava à mercê daquele povo. Quem é esse homem? Que questionou Deus. Deus, por que tantas coisas acontecem com esse seu povo? Os irmãos não falaram ainda não? Chuta. Não. Você está tudo longe, viu? Quem foi até Deus e questionou Deus, irmãos? Deus, porque os maus prosperam, os maus conseguem negociar os justos, não? Abacuque. Abacuque. Ficou muito longe, viu? A gente vai estudar um pouco sobre o livro de Abacuque. E quem era o povo de Abacuque? O povo da cidade de Judá. O povo da cidade de Judá estava assim, o povo que era para ser o povo de Deus, estava distante do povo de Deus,
nos caminhos de Deus. E agora Deus fala para Abacuque que ia enviar um povo mais perverso ainda para poder castigar o seu próprio povo. Como isso aí? Como que a gente pode entender isso? Deus enviando um povo corrupto para castigar o seu próprio povo. Tem coisas que a gente não entende. De cara, a gente não vai entender. E o próprio Abacuque também não entendeu. No começo ali do diálogo com Deus, que ele questionou Deus, Deus falou isso para ele. Ele também não entendeu de início. Mas no decorrer da conversa, ele foi encaixando todo o que Deus estava querendo falar para ele. E no final do livro, ele vai falar que entendeu e vai falar da sua fé, que agora é maior ainda do que antes. Abrindo nossas Bíblias, abre suas Bíblias aí, a gente vai estudar a Bíblia. Abacuque, gente, é o livro que a gente vai estudar. Livro de Abacuque, pouco difícil de encontrar. Você encontrou Miqueias, está 2 livros à frente. Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, depois Abacuque. Se você está para frente, tem Sofonias, tem Zacarias. 617, que vai nessa Bíblia na frente, a página 617. É um livro pequeno. Encontraram? Amém. A gente vai ler Abacuque 1, a gente vai ler os 2 até o 4. E agora já é o questionamento de Abacuque. Eu estou lendo na linguagem de hoje, Vamos fazer a oração antes? Fechamos nossos olhos novamente? Deus nosso, Pai que está no céu, estamos aqui agora com a Tua palavra aberta, Deus. Abre os nossos corações, Deus, para que a gente possa aprender de Ti, Pai. Nos abençoe, Pai, nos dê entendimento da Sua palavra, derrama o Seu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Na linguagem de hoje diz assim: Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e Tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e Tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas, lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Aqui agora, Abacuque faz um questionamento para Deus. O porquê de tudo isso. O porquê os maus estão sobressaindo sobre os bons. Porque Deus deixava que tudo aquilo estava acontecendo. E aqui ele dá uma justificativa porque o povo estava distante dos caminhos de Deus. E ele fala aqui, ó. Por isso, ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Ele está dando a justificativa porque o povo sai distante de Deus, porque ali para ele ali, o povo sai distante por causa de tanta injustiça que estava acontecendo.
por causa de tanta injustiça que estava acontecendo. O povo de Judá estava sofrendo nas mãos dos babilônicos. E Abacuque ali, cansado de ver tanta maldade, tanta iniquidade, os justos sofrendo na mão dos ímpios, ele vai ter Deus e faz um questionamento para Deus. O porquê de tudo isso. E talvez seja o nosso questionamento hoje também, né? O porquê de tanta maldade, tantas coisas, mas vem acontecer. Mas vocês já pararam para pensar que muitas vezes, assim como aqui no livro de Abacuque, Deus permite coisas acontecerem nas nossas vidas para que a gente possa acordar e possa voltar para os caminhos de Deus? Vocês já pararam para pensar? Tem pessoas que quando está tudo bem na vida dela, está tudo dando certo, ela nem lembra de Deus. Esquece que existe Deus. Para ela, o que vale para ela é a riqueza que ela tem, as coisas que estão dando certo na vida dela. Esquece os caminhos de Deus. Aí vai lá, o que acontece? Começa a coisa dar errado. Vem a doença, um negócio que ele está fazendo dá errado. As coisas começam a dar errado. Aí agora ele para e pensa assim: vou orar a Deus porque as coisas estão dando errado na minha vida. Tem que orar a Deus para Deus poder me ajudar. Aí vai lá e bate o joelho no chão: Deus, eu estou aqui agora, tudo dando errado na minha vida. A doença veio sobre a minha casa, eu quero ajuda, Deus. Deus vai lá e ajuda. Mas se tudo dá certo de novo, ó, vira as costas para Deus, esquece que Deus existe de novo. Mas se dá uma coisa errada, volta para Deus de novo. A gente tem que ter cuidado, irmãos, com isso. A gente tem que ser fiel a Deus, ter fé em Deus, independente do que está acontecendo na sua vida. Independente se está dando certo, se está dando errado. Fique firme nos caminhos de Deus. Continuaremos lendo aí. A gente vai ler agora o 5. A resposta de Deus para Abacuque. O que Deus falou para Abacuque quando Abacuque questionou a Deus? A gente vai ler o 5 e o 6 agora. O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônicos, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro a fim de conquistar a terra dos outros. Aqui Deus está falando exatamente, em outras versões estão dizendo que o próprio Deus que estava mandando aquele povo para poder ir até o povo de Judá. Mas por que será que Deus estava fazendo isso? Até porque Deus estava mandando aquele povo tão perverso para poder castigar o seu povo. Se a gente parar para pensar assim, a gente imagina a gente no lugar de Abacuque, a gente ia ficar meio questionado também, a gente ia ficar meio, mas por que isso? Não tinha como fazer de outra forma, não? E Abacuque novamente pergunta a Deus, no 12:13. Tu sempre existiu, ó Senhor, o meu santo Deus. Tu és imortal, tu és o nosso protetor. O Senhor, tu escolheste os babilônicos e lhes deste força para nos castigar? Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldade. Como é então que ficas calado quando
malvados matam pessoas que são melhores que elas, do que elas. Essa talvez seja uma das perguntas que nós hoje perguntaríamos para Deus, de acordo também as mesmas coisas que acontecem no dia de hoje. O porquê as pessoas más neste mundo prosperam, porque as pessoas que matam as outras pessoas por dinheiro conseguem ter uma vida próspera, conseguem fazer as coisas tudo dar certo, e nós não. O porquê? O porquê será? E novamente, Deus responde. No 2 agora. Abacuque 2, nós lemos 2 a 4. É a resposta. Que é o que nós vamos fragar aqui agora, que nós vamos entender o que Deus está falando para Abacuque e o que Ele está falando para nós no dia de hoje também. A gente vai ler o 2 ao 4. E o Senhor Deus disse: escreva nas tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que essa visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não têm segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Os irmãos conseguiram entender? Eu vou dar um exemplo muito que os irmãos vão entender o que Deus está dizendo para Abacuque aqui. Você está vendo esse fio aqui? O tamanho que você está vendo ele aqui, ó, da caixa aqui, até ali no som. Imagine que esse fio aqui, ele é ligado nos equipamentos, ele vai pela rede de energia e roda o Brasil todo até a usina, certo? Imaginamos que esse fio seja a nossa vida. A nossa vida aqui terrena, se uma pessoa se cuidar muito da sua saúde, ela dura o quê? De 70 até os 100 anos no máximo, né? Alguns ainda vai ter os 105 ali, mas o máximo é esse. Imaginamos que a nossa vida é esse fio aqui. A vida terrena aqui, até os 100 anos, para quem tem a saúde de Deus, é de que tem o som. É o que nós vemos aqui. O que nós não vemos, que vai aqui e roda esse Brasil todo, imaginamos que é uma vida no céu. É uma vida eterna. Não dá que não tem um fio infinito, né? Que o fio acaba até na usina. Mas imaginamos que seja a linha da vida, seja esse fio aqui. A nossa vida é só o que nós vemos aqui. E aqui Deus está falando exatamente isso para Abacuque. A vida desses perversos é uma vida sem esperança, sem segurança. Eles só olham para aqui, eles só veem uma vida aqui terrena. Mas o que eu tenho para vocês é bem maior. Se nós vivermos pensando só na vida pequenininha, é muito pouco, irmãos. Devemos pensar, viver essa vida aqui, pequenininha, mas com os olhos na vida grande, no que Deus tem planejado para nós. Aquilo que Abacuque, que ele falou que Abacuque entendeu a partir desse momento aqui, que é o seguinte: a vida aqui terrena, nós podemos passar por aflições, nós podemos passar por dificuldades, podemos ver injustiça, pessoas que não eram para estar conseguindo, está conseguindo.
Mas o que Deus tem preservado para nós é bem maior. É uma vida além dessa vida de 100 anos no máximo. É uma vida eterna. É uma vida de eternidade. Você vai viver um século no céu, 2 séculos, 1000 anos. E você vai parar para pensar, já estou com 1000 anos aqui no céu. Se eu estivesse na terra, eu não tinha mais tempo. Essa é a vida que Deus está mostrando para Abacuque. Essas pessoas perversas, elas não têm esperança, elas não têm segurança. Mas o que eu tenho para vocês vai além disso. Imaginamos também, irmão, o seguinte: nas companhias aéreas, para quem vai viajar de um país para o outro, tem a classe normal e a primeira classe nos aviões. A primeira classe é sempre mais conforto, assentos personalizados, assentos que se deita, viram cama. E na nossa caminhada dessa vida, a gente tem que fazer da nossa vida assim como uma viagem de primeira classe. Não com luxos terrenos, mas com objetivos além daquilo que a gente vê. A gente tem que ter objetivos além da terra. Porque a nossa vida, a gente não fomos feitos para a terra. Estamos aqui de passagem. Em João 14, não precisa nem abrir não, o dever de todo cristão é saber esse texto aqui. Eu quero que os irmãos falem comigo. João 14. O que diz em João 14, 1 a 3? Credes em Deus? Há muitas moradas. Se não fosse, pois vou, e quando eu for, voltarei, para que onde eu estarei, este é o lugar que Deus está preparado para nós. Ele foi preparar um lugar, e ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar nós. A nossa vida aqui terrena aqui é passageira. A gente tem que viver a vida aqui, mas com os olhos da eternidade, com os olhos do céu. Tem uma história de um homem bem sucedido que foi até um sábio que morava no Havaí. E ele chega até esse sábio, ele viaja várias horas de avião para conhecer esse sábio. Aí ele chega na casa desse sábio, imaginando ali que esse sábio tinha muitas riquezas, por ser um homem muito sábio. Ele falou: vou chegar na casa desse sábio, vai ser um homem muito rico, móveis extraordinários. E quando ele chega, Deus sabe com uma cadeira, uma mesinha e alguns livros. Ele chega e fala assim para o sábio: mas você é um homem tão sábio, como na sua casa só tem isso aqui? Cadê os móveis? O sábio para e olha para ele assim: cadê os seus móveis? Cadê os seus? Aí aquele jovem para assim: mas os meus não estão aqui, porque eu estou aqui só de passagem. Os meus estão lá na minha casa. E o sábio olha para ele e fala assim: então, eu também estou aqui nessa terra só de passagem. A minha casa é no céu. Devemos viver nessa terra, irmãos, mas não colocar o nosso coração em bens materiais, não colocar o nosso coração em coisas terrenas, viver uma vida de aparência. Quando uma pessoa está nos seus últimos dias, ela não se importa mais com coisas que as pessoas vão achar dela. Ela sabe que ela já está nos seus últimos dias.
Mas a única coisa que ela quer é o quê? O que ela deixou de exemplo para outras pessoas? O que as pessoas vão lembrar dela depois que ela partir? Quando a gente está nos nossos últimos dias, irmãos, a gente começa a ver que aquilo que a gente vivia na adolescência é coisas passageiras, já passou. Mas que a gente possa sempre, estar colocando nossos caminhos nas mãos do Senhor, olhando para a eternidade e não para os dias terrenos. Nós possamos estar vivendo nessa vida, mas com os olhos na eternidade. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, que a gente possa estar sempre andando nos caminhos de Deus e colocar o nosso Senhor como base das nossas vidas. Então,